voltando ao Rio Centro, tá? E uma data importante também é a chamada de trabalhos, que está aberta até o dia 19 de novembro, que é uma data muito importante que vocês devem aí divulgar a todos os interessados, visto que essa data é a data limite para envio de trabalhos. Então, agora eu queria passar a palavra para o Nelson, destacando aqui todos os membros do nosso comitê organizador, que é formado aí por membros ilustres da indústria, né, com muita contribuição e que vem abrilhantando aí nosso evento com ideias para que o evento seja um sucesso. Nelson, queria passar a palavra para você dar sua palavra de incentivo aí aos nossos autores, por favor. Tá ótimo, tá ótimo. Eu queria dar muito boa tarde para todas as pessoas que estão aqui, e queria muito agradecer a participação de vocês nesse webinar. Meu nome é Nelson Narciso Filho, eu sou o chairman da Rio Gas Energy para 2026. Nós temos como vocês podem ver aqui, um comitê organizador em que nós procuramos mesclar ao máximo possível pessoas com mais, eu diria assim, jovens há mais tempo, com jovens aqui há menos tempo. E eu queria dizer para vocês da enorme satisfação e honra que eu tenho de estar chairman desse grupo. Um grupo muito bom, um grupo muito participativo, muito ativo. E também temos um grupo técnico de excelência, tá? Então, nós gostaríamos muito de apresentar para vocês a importância que nós vemos para essa ROG 2026. A ROG é um evento que acontece a cada 2 anos. A ROG de 2024 ela teve em torno de 76 mil pessoas, e foi no Porto. Tivemos, na ocasião, mais de 65 países, né, com mais de 600 empresas participando, uma quantidade muito significativa de trabalhos, aí, em torno de 800 trabalhos técnicos apresentados. E eu queria lhes dizer que a ROC de 2026, por uma questão de segurança e também prevemos uma ampliação, vamos dizer assim, dos expositores e etc. Nós faremos a ROC de 2026 no Rio Centro, tá? Estamos organizando para termos uma ROG realmente muito diferenciada, muito participativa, em que os aspectos de inovação, de tecnologia, eles estarão bastante fortemente presentes. Acho muito importante dizer para vocês que essa ROG, e como todas as outras, mas essa especialmente, deve ser um palco de muita relevância para disseminar conhecimentos, tá? E daí a gente buscar, estar querendo fazer esse trabalho da webinar, no sentido de motivar a participação dos senhores, das senhoras, no sentido de mostrarmos o quão de tecnologia, o quão de informação a nossa ROC, o nosso Brasil pode estar apresentando. É importante também dizer para vocês que os tópicos vamos dizer assim, do Call for Paper, eles estão estruturados em 5 grandes eixos, quais sejam os eixos de upstream, downstream, gás natural, diversificação energética, e sociedade. E hoje nós vamos estar tratando, como já bem colocado pelo nosso querido Tiago, nós hoje estaremos tratando do upstream, transformação digital e de inovação, e diversificação energética e soluções de baixo carbono. A gente gostaria muito de incentivar a vossa participação. Nós temos um comitê, para cada um desses eixos que eu coloquei para vocês, nós temos uma taxonomia bem detalhada, tá? Para facilitar a categorização dos abstratos que os senhores e senhoras estarão nos apresentando. Temos uma equipe, uma banca realmente altamente qualificada, que acho que poderemos juntos fazer um trabalho bem diferenciado, tá? Então, eu queria muito incentivar para que vocês, inclusive, divulguem nos relacionamentos de vocês, e que participem bem e ativamente, tá? Era isso que eu queria falar. Eu falo aqui em nome do comitê organizador
e falo para os senhores e senhoras com muita certeza de que teremos espaços e oportunidades para termos uma ROG bem, mas muito bem diferenciada, tá? Eu queria então passar a palavra para o Rafael. Rafael Nascimento, ele é o vice-chair do Comitê Técnico, uma vez que o colega, o chair, não pôde estar presente. O Rafael, por favor, eu passo a palavra para ti, para que você, juntamente com o Tiago, possam conduzir o que precisa ser conduzido dessa webinar. Eu vou estar aqui, eu vou fechar minha câmera just in case, mas, aliás, vou deixar minha câmera aqui, e eu estou aqui presente para responder eventuais perguntas que vocês considerem que devam ser encaminhadas pelo comitê organizador, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e tenham uma ótima webinar. Muito obrigado, Nelson. Rafael, fique à vontade. Perfeito. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, aí, agradecer as palavras do Nelson. Comentar, né, pessoal, é uma satisfação estar aqui hoje com todos vocês, principalmente aqui estar nesse papel de co-chair, conforme o Nelson comentou, essa ROG em todas as suas dimensões, ela vem sendo preparada, né, com muito critério, muito carinho, né, e uma preocupação na definição dos seus temas e o propósito. Acho que isso é uma palavra muito importante, que é o tema, o eixo aliado a um propósito alinhado com a indústria. Queria reforçar, né, esse convite, né, e sinalizar que muitas vezes, quando a gente se depara com um evento do porte de uma reunião EGS, a primeira questão que nos passa a cabeça é a qual sessão eu vou participar, qual a informação que eu vou agregar, qual troca de conhecimento eu vou conseguir capturar para o meu dia a dia. Mas esse é o momento de trazer esse convite, que o papel de vocês nessa disseminação de conhecimento. E esse é um papel que é muito valorizado, né? E que a gente conta muito com esse papel, né? A gente, assim, não tem nem dimensão da quantidade de ideias, de trabalhos e de contribuições que possam vir, né? Fruto aqui do trabalho que todos os potenciais autores, né, podem colocar na mesa. Então a gente conta muito, a gente reforça esse convite. Além disso, né, a gente falou um pouquinho aqui sobre os eixos. Eu destaco aqui alguns elementos. O primeiro é que nós estamos falando aqui de 6 eixos. Numa primeira vista, né, são eixos que eles estão ali isoladamente, mas eu gostaria de reforçar que há espaço sempre para sinergia entre eixos. Então, às vezes, você pode estar diante de uma ideia de trabalho, de uma proposição de tema, que você entenda que ele encaixe talvez no eixo 1 com o eixo 6. Isso tem muito valor. Tá? Essa sinergia entre temas é algo que a gente busca, a gente acaba fazendo a segregação entre eixos para facilitar o direcionamento. Faço um convite também para vocês, porque a lista é bem exaustiva do detalhamento da taxonomia, ponto que o Nelson destacou. Então, para cada eixo no website, vocês conseguem ter a clareza de quais são os aspectos que estão sendo vistos. Então, por exemplo, tem aspectos regulatórios, tem aspectos técnicos, tem novas inovações, tem a questão de transformação digital que permeia em todos os eixos. Então, gostaria de fazer esse convite. E uma sugestão que eu dou, barra dica, é de dar uma olhada, né? Varrer cada eixo e a sua taxonomia, porque muitas vezes um trabalho que você não tenha consciência, ou às vezes não tinha despertado para o potencial daquele trabalho, ao você ver o eixo e a taxonomia, né, o detalhamento, você, opa, isso aqui que eu faço, isso aqui que eu já executei, é facilmente encaixado. Então, esse é um convite importante. E reforçar, né, pessoal, para fazer aqui já minhas considerações finais, o papel desse webinar, né? Ele é uma iniciativa muito importante e forte aqui do comitê para que vocês realmente aproveitem, né? Para que vocês tirem as suas dúvidas. Não existe dúvida que não seja importante, então fiquem bem à vontade. Nós temos para cada eixo coordenadores que estão dedicados e imersos em fazer o melhor levantamento, né, das definições e estão aqui hoje presentes para falar dos eixos selecionados. Então aproveitem essa oportunidade.
estarei aqui com vocês o webinar inteiro também e à disposição, junto com os meus demais colegas aqui do comitê, para fazer os esclarecimentos que forem necessários, tá ok? Muito obrigado a todos, tá? Acho que agradecemos, Rafael, pela sua contribuição também, excelente. Seguimos agora com as dicas sobre os eixos temáticos, né? Cada coordenador aqui vai ter oportunidade de destacar temas relevantes para o segmento até o evento, né? A gente sabe que a indústria está num momento de transformação. Hoje a gente está com a COP já acontecendo, que também vai ter um impacto positivo aí nos temas e discussões do nosso evento. E aí, se os nossos coordenadores puderem dar dicas importantes aí para os nossos autores, eu convido primeiro o Pedro Allen, que já deve estar aqui conosco, do eixo Upstream, para destacar as impressões dele sobre os temas prioritários. Então, a gente vai seguir com o eixo de diversificação energética. Acredito que o Carlos já estava aqui conosco no início. E se o Carlos puder passar os destaques dos temas prioritários, as pautas prioritárias aí que devem permear o nosso evento no eixo de diversificação energética e soluções de baixo carbono. Agradeço, Carlos, pela presença. Obrigado, Hugo. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse webinar. Obrigado, Nelson Narciso, Rafael, pela condução desse trabalho aqui, extremamente qualificado, de alto nível, mas que também exige uma dedicação e um comprometimento muito grande. A gente tem visto essa liderança de vocês praticamente todos os dias, nas trocas de e-mails aqui, nas reuniões que acontecem frequentemente. Então, parabenizo vocês dois aqui por esse trabalho e também a equipe do Hugo aí por estar coordenando aqui dentro do IBP toda essa estrutura da ROG. A gente que está aqui dentro do IBP, meu nome é Carlos Victal, eu sou gerente de sustentabilidade do IBP, né, e a gente vê a dedicação dessa equipe aqui do IBP trabalhando para que a gente possa oferecer a todos vocês um produto de altíssima qualidade, que todos vocês possam participar desse evento com o melhor que vocês possam oferecer da qualidade da competência técnica de vocês. Mas antes de falar efetivamente do eixo, eu não posso esquecer de fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, não uso barba nem óculos, estou usando uma camisa social bege, estou aqui com o back atrás de mim, né, o back aqui tem uma imagem verde do logo, com o logotipo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Falando sobre o eixo de diversidade, né, que eu tenho aí a felicidade de compartilhar a coordenação desse eixo com o Tiago Barral da EPE, com a Natália da Radix e com a Maria Isabel da Petrobras. Nós temos trabalhado no sentido de oferecer para vocês a maior gama possível de temas de taxonomia desse eixo, para que todos possam se enxergar dentro desse eixo. É um eixo que é relativamente novo ainda no nosso cenário, né, nas nossas discussões, apesar da gente parecer, tem falado tanto de transição energética, de descarbonização, de diversificação energética, de soluções de baixo carbono, que parece ser um tema tão antigo já nos nossos debates, né? Mas ainda a gente tem visto como a gente tem falado desse assunto, principalmente, como o Hugo muito bem observou, o início da COP, a COP já começou, o presidente do IBP já está lá em Belém e tem uma equipe indo aqui nesse final de semana para integrar a equipe lá do IBP lá na COP 30. Vamos organizar 3 painéis lá na COP 30 sobre temas que são caros ao setor de petróleo e gás. E esses temas que a gente vai estar divulgando lá na COP 30 fazem parte da taxonomia aqui de diversidade energética e soluções de carbono. A gente elencou mais de 30 temas, né, justamente com esse objetivo de que algum projeto que você já iniciou, algum projeto que você está começando, que você está pensando, ou que você já tem até uma certa maturidade, você consiga enxergar esse teu projeto dentro dessa taxonomia de diversidade energética e soluções de baixo carbono. A gente foi desde buscar temas que estão mais no cenário internacional, como geopolítica, financiamento climático, adaptação, a própria descarbonização. Então, procuramos buscar temas que estão mais abrangentes no cenário internacional, para também contar com a participação e apoio de vocês, no sentido de que
trabalhos técnicos internacionais também venham fazer parte. Então, vocês hoje aqui participando desse webinar, não só vocês têm, a gente busca com vocês esse engajamento para vocês trazerem trabalhos técnicos, mas também vocês, a partir de agora, serem disseminadores dessa informação, serem divulgadores desse Call for Papers aí, que, como muito bem sinalizou o Hugo, terminando no dia 19 agora de novembro, e a gente tem certeza que a gente vai receber trabalhos altamente qualificados, não só em quantidade, mas também em qualificação. Mas buscamos também ter nessa taxonomia aqui temas mais operacionais, né? Temas que levam novas oportunidades de negócio, como hidrogênio de baixo carbono, CCS, eólicas offshore, precificação de carbono, são temas que estão mais no dia a dia e que demandam, talvez, um olhar mais operacional de como que isso vai acontecer. Não só operacional, como também regulatório, né? Todos esses temas, eles acabaram de ser aprovados no final do ano passado e estão passando agora nesse processo de regulamentação desses temas. Então, há uma riqueza, né? Um campo muito fértil aí para produzir papers nesse todos esses temas. Além disso, tem a questão, dos temas que estão voltados para os negócios, né? Como eu disse, precificação de carbono, CCS, tudo isso gera novos negócios. Então, a nossa taxonomia aqui, que a ROG 2026 procurou trazer para a diversificação energética e soluções de carbono, é uma taxonomia que engloba diversos segmentos, não só nacionais como internacionais, mas também técnicos, regulatórios e de business. Bom, Hugo, é isso que eu tinha aqui para trazer para o pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Excelente, Carlos. Te agradeço pela contribuição. Excelente também. Nós temos também aqui o destaque do eixo de transformação digital e inovação. Não sei avaliar se o Serguei Bezerra ou a Mariana Kobayashi já estão presentes para poder comentar um pouco dos destaques desse eixo. Vocês me ouvem? Ouvimos sim, Serguei. Boa tarde, obrigado pela vinda. Boa tarde, pessoal. Eu não sei se a Mariana está aqui. Se ela tiver, eu passaria até para ela, senão eu mesmo conduzo, né? Mas eu. Mariana está aqui? Acho que não, né? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, o eixo de transformação digital e inovação, a gente fez um exercício, a gente pode passar a sequência dos slides, a gente fez um exercício de algumas simulações de agrupamentos, né, de temáticas, e aí eu vou usar da palavra dos colegas anteriores. Vocês estão com os slides? Não, se não estão, eu posso passar aqui. Eu ia entrar no site aqui para detalhar os subtemas, para te auxiliar, Serguei. Eu vou entrar aqui no site rapidamente. Eu posso colocar a apresentação aqui, se for melhor. Excelente, Thiago, te agradeço. Mas, aproveitando, então, enquanto a gente vai disponibilizando aí os slides, a grande discussão que a gente teve era de como a gente poderia consolidar as temáticas, né? E como vários já falaram aqui, o Carlos Vital e outros colegas, o mais importante, de fato, não é ter uma taxonomia absoluta, né? Mas é dar conforto aos pesquisadores e aos interessados nas suas publicações, alternativas deles encaixarem as suas temáticas, né? Então, num certo sentido, em alguns momentos, a gente pode ver, eventualmente, até alguma duplicação. Pode passar para o próximo slide. Ou temáticas que, aparentemente, têm sinergias e pertencem a grupos distintos, né? A ideia da gente foi manter entradas, né, que possibilitassem e dessem conforto aos autores a se identificarem com as temáticas. Houve primeiro uma ideia da gente racionalizar um pouco, enxugar. Então, tem sempre aqui um trade-off entre abrir demais
ou ter uma coisa mais sintética, né? Mas, basicamente, a gente teve uma concentração no ano passado de pesquisas muito focadas no tema central de tecnologias digitais aplicadas a processos e ativos, né? Que era exatamente essa figura aqui que a gente está vendo. Vocês veem que há um desbalanceamento muito grande, mas quando a gente detalha por dentro dos subtemas, já há uma distribuição mais razoável. Mas chama atenção, por exemplo, inteligência artificial, que é um grande guarda-chuva, e é, sem dúvida nenhuma, uma temática muito aquecida, está em um momento de hype, né? A despeito da nossa indústria de petróleo nunca ter cessado de realizar investimentos nessa área, né? Isso é uma curiosidade, né? Nos momentos em que a inteligência artificial, a gente chama, né, teve seus períodos de inverno, né? A indústria de petróleo, a indústria de ativos intensivas em ativos, sempre manteve linhas de pesquisas relacionadas a essa temática, né? Então, naturalmente, inevitavelmente, a gente vai ter uma grande concentração de trabalhos. Vocês podem notar aqui que inteligência artificial, machine learning, big data, de alguma maneira, são temas muito correlacionados, né? A gente está falando aqui de inteligência, de simulação. Se a gente desce um pouquinho mais, otimização e controle, né? A gente também vai, vamos dizer assim, convergir para temáticas que são do uso dos recursos computacionais voltados para a inteligência, né? Para a gente explorar a capacidade de decisão das temáticas de processos que a gente tem na indústria. A gente percebe, por exemplo, que muitas dessas temáticas poderão vir da nossa cadeia de valor, né? De upstream, de gás, enfim, de qualquer outra cadeia do nosso processo. Mas, abrindo um pouco as temáticas, só para a gente dar alguns exemplos, pode abrir para o próximo slide. A gente manteve, então, uma dimensão de ecossistema de inovação, que é um tópico relevante para o próprio IBP, para o nosso ecossistema, né? A gente, vamos dizer assim, ainda está numa infância, né, de articulação, por exemplo, dentro do próprio hub, dentro do IBP hoje em dia, né? Alguns hubs e núcleos de tecnologia que existem. Então, aqui não importa tanto o volume, mas importa muito a qualidade dos esforços que a indústria vem fazendo nessa temática. Inteligência artificial e AI generativa concentram esse núcleo que a gente estava comentando, que, sem dúvida nenhuma, provavelmente vai ser o grande eixo dos calls que a gente vai ter, né? Digitalização de processos e ativos industriais permanece, e aí, naturalmente, eu posso ter machine learning, inteligência artificial aplicada a isso, mas a entrada, o que a gente quis dar aos pesquisadores é a possibilidade de você identificar por onde que o seu artigo entra, né? O que é mais central na abordagem dos artigos e o que é mais secundário. Então, na verdade, existem possibilidades aqui de eu classificar o meu artigo de acordo com a densidade dos tópicos que a gente está relacionando, né? A mesma coisa ocorre, então, com robótica, drones e automação inteligente, que são aspectos, vamos dizer assim, mais ligados a devices, né? Mas, assim, todos esses temas, de alguma maneira, se relacionam, né? É, pode, pode passar para o próximo slide. Só para complementar, vocês estão enxergando aí? Não? Sim. Tá. Então, a gente tem
ainda, né, competências digitais e futuro do trabalho, que é uma temática que é derivada essencialmente do processo de digitalização, mas tem muito de inteligência artificial. No entanto, aí o foco é todo a tentativa de compreender o impacto dessas tecnologias no futuro do trabalho na nossa indústria e a temática de governança da inovação e ética. Quer dizer, naturalmente, futuro do trabalho, inteligência artificial, substituição da mão de obra ou não, complementação, a supervisão da inteligência artificial, temas de como é que eu vou poder certificar, como é que eu vou poder enquadrar a solução que eu estou dando dentro de parâmetros éticos, também, vamos dizer assim, aqui não é que ele seja um tema superaquecido, mas ele, na verdade, é um tema que vem atrás, ou vem junto com os tópicos de inteligência artificial, cobrindo aí, portanto, vamos dizer assim, 100% das pautas das tecnologias que impactam a transformação digital e inovação dentro da nossa indústria, desde das tecnologias propriamente ditas, né, até os seus respectivos impactos no futuro do trabalho, no futuro da nossa indústria. Acho que isso, basicamente, para explicar o porquê da extensão e desse agrupamento. E acho que aqui o mais interessante é ver se tem perguntas, né, para a gente, enfim, tirar alguma dúvida que possa ter dos autores aí, dos potenciais autores dos trabalhos. Excelente, Serguei. Muito obrigado também pela sua contribuição. Infelizmente, acho que a gente não terá participação dos coordenadores do Eixo Upstream, que tiveram um problema na participação. Então, eu vou dar Mas, continuidade. Hugo, se você quiser, eu posso falar brevemente sobre o eixo, só para o Excelente, pessoal, acho que, Rafael. Você tem bastante ok? propriedade para colaborar. Obrigado, hein? Não, tá ótimo. Pessoal, então, assim, em relação ao eixo do upstream, esse é um eixo mais tradicional, né? Então, vamos trazer dessa maneira. Eu coloco, assim, que as divisões que foram feitas, elas estão muito focadas nas disciplinas, né, que integram esse meio. Então, a gente está falando desde a área de exploração, passando por reservatório, poços, subsea, chegando até a unidade de instalação. Importante falar que, mesmo permeando nessas disciplinas, a gente acabou de falar, por exemplo, de transformação digital ou soluções pensando em sustentabilidade ou transição energética. Eventualmente, se o carro-chefe do trabalho ele está focado no upstream, em que a transição ou em que a inteligência artificial foi uma ferramenta ou foi um propósito, talvez esteja mais linkado aqui no upstream, mas ele é muito interessante para a gente colocar pensando na sinergia. Interessante também falar que a temática do upstream ela abarca também a questão da revitalização de campos maduros. A gente sabe dessa tendência, né, que nós temos aí no mercado e no mundo, né, de estar vendo, capturando essas oportunidades, né, de como que a gente revitaliza esses campos, passando também pela parte de descomissionamento, que conversa com revitalização. Muitas vezes a revitalização ela implica em algum descomissionamento de algum sistema para que a gente coloque, em alguns casos, novos sistemas. Então, é importante trazer essa temática também de descomissionamento, abandono, reaproveitamento também de unidades, algo que vem sendo muito discutido na indústria, né? Outro ponto importante que é um braço que muitas vezes a gente não enxerga como técnico raiz, né? Não é o reservatórios, mas ele é super relevante, que é a parte de gerenciamento de projetos e modelo econômico. Então aqui a gente está falando muito, primeiro, desde como que toda essa gestão é feita de um ativo e também pensando em modelo econômico é nas tomadas de decisões. Então seleção de alternativas, de negócio, seleção de tecnologias. Então, isso tudo numa ótica de gerenciamento e modelo econômico também está dentro desse contexto.
algo muito importante também, que é toda a cadeia de fornecimento, né? Então, supply chain. Destaco que isso permeia para os outros eixos também, isso não é exclusivo aqui do upstream, mas é um ponto que a gente vê muito valor. Muitas vezes o caminho crítico ou o desafio ou a inovação, né, o ineditismo que algum trabalho vai trazer é justamente em como essa cadeia essa supply chain, né, a cadeia de total de fornecimento, ela se apresentou e foi desenvolvida. Destaco também a questão do ambiente regulatório, né? Então a gente fala de licenciamento ambiental, e todas as outras autorizações que a gente precisa ter no empreendimento. Então, falando de, eventualmente, autorizações com a ANP, Marinha e outros órgãos. Então, isso é algo muito importante. A gente vê, assim, que acompanhando tanto a complexidade que nós estamos tendo um incremento de complexidade dos nossos sistemas, a gente também está tendo um rigor que vem aumentando, fruto de conhecimento acumulado dos órgãos e da indústria. Então é importante como que esse ambiente regulatório ele se apresenta, né? E, e aí, assim, para fechar, eu acho que é um ponto importante que a gente está destacando aqui também, é operação, manutenção e segurança operacional, né? Esses são temas caros, são temas importantes. A gente sempre comenta que os resultados eles acabam se materializando na ponta. Então, assim, quais são as inovações? Quais são os trabalhos diferenciados que estão nessas frentes? Então, a gente faz um convite forte para que a turma de operação e manutenção também integre. A gente tem muito a comunidade a aprender e se beneficiar disso. Lembrando que a gente, né, trabalha numa etapa inicial, que são os projetos, e depois são anos, dezenas de anos, fazendo o desenvolvimento de um ativo. Então, a operação e manutenção tem um papel fundamental. E aí eu fecho falando realmente da segurança, né, que sem dúvida alguma, a gente tem aí o braço da segurança ocupacional, super importante, segurança de processo, e muitos trabalhos, tem muita novidade nessa linha. Então a gente pode falar de fatores humanos, a gente pode falar de novos modelos computacionais, e como que a inteligência artificial vem para nos beneficiar, e novamente, sistema cada vez mais complexos, e como que a segurança está, como que a gente vem se desenvolvendo no aspecto de segurança. Então eu diria que esses são os pontos. O upstream é um eixo mais tradicional, mas esse cuidado, né, com todas essas temáticas que eu trouxe aqui para vocês, tudo isso, com certeza, né, alguém está fazendo algum trabalho numa dessas frentes e vai agregar muito aqui para a indústria. Então, acho que de uma forma geral do upstream, seria esse aqui meu esclarecimento, ok? Excelente, Rafael. Te agradeço novamente pela contribuição. De forma rápida, agora eu vou falar um pouco do cronograma e regras e demais dicas para o envio do Call for Papers, né? A parte mais operacional, para termos tempo aí para tirar dúvidas. É, Quem já participou de outros eventos do IBP sabe que a gente divide essa avaliação em algumas fases, né? Essa primeira fase que a gente se encontra agora, a gente solicita o envio de um resumo em inglês e português de até 1.500 caracteres. Nós simplificamos esse processo. Nas outras edições tinha que se enviar 2 páginas de conteúdo, mas com outras experiências em outros congressos, a gente percebeu que com 1.500 caracteres, os autores se sentem mais motivados a enviar seus trabalhos, a gente consegue entender bem. O intuito dessa fase é um intuito apenas para verificar se os trabalhos estão condizentes com o temário do evento, sobretudo, né? Com o evento, o autor todo, a gente sabe que diversos autores, diversos segmentos querem expor suas ideias na ROG, então a gente faz uma triagem inicial. Já citamos esse prazo de submissões até o dia 19 de novembro. Eu destaco aqui que o nosso índice de recebimentos ele está bem elevado. A gente não tem previsão inicialmente de prorrogação de prazos, então a gente pede que vocês se atentem a esse prazo de 19 de novembro. Qualquer prorrogação ela ainda vai ser avaliada pelo comitê técnico a partir do número de trabalhos recebidos, então a gente pede que essa notícia ela seja disseminada por vocês para que ninguém perca a chance de enviar trabalhos, tá? E a gente fecha ali essa primeira fase com o anúncio de resultados até o dia 5 de janeiro.
A segunda fase de trabalhos completos, né? Aí sim a gente analisa mais em detalhes o mérito do trabalho, então vocês deveriam enviar um artigo de 5 a 10 páginas, que vai ser registrado em bases internacionais, com DOI, publicado na biblioteca do IBP, vai ter a sua disseminação e compartilhamento com a comunidade também, é um trabalho importante aqui que o IBP faz há muitos anos, como base de conhecimento. E essa submissão ela se inicia lá já em 12 de janeiro e até 6 de março, para aqueles que se classificarem na primeira fase, com anúncio em 8 de maio. Essa fase, os avaliadores dos trabalhos, eles podem sugerir mudanças, né, no paper, e aí vocês teriam ali 2 semanas para reenviar esse artigo reajustado, que compreende ali o prazo de 11 de maio até 22 de maio, para a gente anunciar em definitivos aprovados ali em dia 12 de junho, tá bom? E aí, desse momento em diante, a gente só forma a montagem de programação, né, que nós estamos reformulando as modalidades de programação, as modalidades de apresentação, melhor, para que vocês tenham bastante destaque no nosso evento e consigam compartilhar de forma ampla aí suas ideias, suas soluções, tá? É, então, sigo aqui com outras dicas que, como eu já disse, a gente pede agora, e se atentem a isso, um resumo em inglês e português que contenham de 1.000 a 1.500 caracteres, tá? Além disso, vocês devem, que nem o Rafael até alertou há pouco tempo, detalhar ali, entrar no site, ver o temário, ver onde o seu tema, seu trabalho se encaixa, porque isso é bastante importante para a nossa avaliação. Seu trabalho vai ser direcionado ao especialista do tema que vocês escolherem classificar seu trabalho. Além disso, o título do trabalho deve ser informado também em inglês e em português nessa primeira submissão. E, além disso, indicação de nome, e-mail, instituição de todos os autores e coautores do trabalho. Lembrando que a gente tem ali um limite de 10 autores por trabalho, tá bom? E, por fim, acho que é bastante importante também na construção desse resumo é saber como vocês serão avaliados. Que nem eu disse, a base inicial dessa primeira fase é identificar os trabalhos que são compatíveis com o temário do evento e os temas centrais do evento, né? E para isso a gente precisa, sobretudo, ter uma clareza e um bom detalhamento dessa proposta, para a gente conseguir ter um entendimento completo do que vocês pretendem nos entregar. Então, a gente fez um roadmap aí que, se vocês entregarem o objetivo, ou seja, o que o trabalho entrega, se determinarem também a motivação, por que a gente resolveu realizar esse trabalho, essa solução, qual era a deficiência, a dor que a gente estava na nossa empresa. Se tiverem também a validação desse trabalho, a gente já tem resultados para esse trabalho, ele foi avaliado a partir de metodologias consagradas. É sempre bom citar de forma breve essas metodologias, indicar também se o trabalho já tem resultado, se ele já está impactando o setor de alguma forma, com algum benefício, e quais setores estão sendo impactados, né, a partir da abrangência ali. É um nicho do segmento, são vários nichos ou vários segmentos como um todo. A entender essa aplicabilidade também é importante, lembrando que a aplicabilidade não é um critério de qualidade, né? Às vezes, resolver problemas de nichos também são muito importantes para o segmento, e o comitê técnico vai estar atento a isso tudo, tá? A gente pede para não extrapolarem ali o que o trabalho de fato entrega. Além disso, nós vamos avaliar também a adequação do assunto ao eixo subtema escolhido, que é talvez o principal ponto, e de forma classificatória ali nós vamos tentar fazer uma análise de relevância e originalidade do assunto para o setor de energia, tá? Os 2 primeiros são eliminatórios, se zerarem, vocês não prosseguirão para a próxima fase, mas o último ali é classificatório apenas. E é isso, pessoal. Quero abrir para dúvidas. A gente está à disposição sempre pelo e-mail congressos@ibp.org.br, tá? E todo o edital, o temário e informações necessárias para essa primeira submissão estão disponíveis no site do evento, rog.energy. E quem quiser tirar alguma dúvida, a gente fica à disposição aqui a partir desse momento. Hugo, tem umas perguntas aí no chat, se tu puder dar uma olhada, ou eu posso falar para você. Pode comentar, por favor. Bom, o Ciro perguntou uma coisa que eu acho importante você divulgar: como vai ser o procedimento para a participação dos voluntários avaliadores. Muito boa pergunta, Ciro. A gente está com expectativa de, como eu falei, de um recebimento alto de trabalhos, então isso demanda uma equipe de voluntários e avaliadores também compatível com essa demanda. A partir da semana que vem, nós vamos enviar para todos os interessados um formulário de cadastro, de candidatura,
Ali vocês vão informar os dados, seus dados pessoais, contatos, né? Seu tempo de experiência na indústria, quais temas deseja avaliar, né? Que você se sente especializado no tema para poder contribuir, e a partir dessa indicação a gente consegue fazer o match do seu interesse com os trabalhos disponíveis. O comitê técnico ele vai receber essa lista e aqueles membros que ele poder avaliar que podem de fato contribuir para o evento, ele vai agregar ao comitê avaliador, e os benefícios eles incluem 30% de desconto, as vagas de moderação das sessões técnicas agora elas vão ser priorizadas para membros que avaliarem os trabalhos, isso é bastante importante como benefício. A gente envia também uma lista dos nomes dos contribuintes do comitê avaliador para as empresas patrocinadoras do evento. Muitas têm o costume de conceder inscrições da sua cota de patrocínio para privilegiar avaliadores, então isso também é um ponto importante, além do certificado e outros destaques aí da sua contribuição nos sites e redes sociais do BP. Outra questão aqui, né? Outras questões. A Juliana perguntou, pode submeter quantos trabalhos? Então, imagino que ela, como autora, quer submeter mais de um trabalho, se tem um limite, e também limite de coautores máximo em um trabalho. Então, não há limites para envio de trabalhos, tá? A gente percebe que às vezes os autores enviam os mesmos trabalhos, então se a gente perceber que o trabalho é o mesmo, a gente só mantém o último e o primeiro enviado será substituído, tá? E de coautores, o limite são 10 autores e coautores por trabalho. No total, 10 pessoas participantes por trabalho. Beleza. O Rolf Macedo perguntou se é obrigatório o envio do resumo em português. Sim, essa edição a gente, inclusive para autores estrangeiros, a gente vem solicitando esse envio em português. A gente acha que utilizar ferramentas de inteligência artificial de tradução facilitam isso, porque depois, quando esse trabalho é publicado e disponibilizado para o público, ter os resumos e títulos em 2 idiomas possibilita uma melhor recuperação do trabalho e divulgação dele. Então, acho que esse é um ponto importante, sobretudo para o trabalho de vocês terem mais destaque. Por isso que a gente mudou a regra e solicita em 2 idiomas agora o resumo. Mas o trabalho completo, aí não. Aí vocês vão enviar no idioma que preferirem, ou inglês ou português. Beleza. E a última, eu imagino que elas sejam questões muito próximas, então pergunta sobre as regras de formatação, se elas estão no edital, e a outra é se nessa fase de resumos tem algum modelo prévio, algum layout para enviar. As regras, por enquanto, o resumo é enviado em campos do formulário do próprio sistema, então a gente não divulgou a regra ainda de formatação, porque é no segundo momento, para não confundir, na fase de trabalhos completos. Então, vocês só vão descrever esses dados que eu falei, título, nome dos autores, em campos do formulário online do sistema mesmo, tá? Respeitando aquele limite de 1.500 caracteres do resumo. Aí na segunda fase do trabalho completo, aí sim, a gente vai ter toda uma formatação compatível com as normas da BNT, que já são mais comuns aqui para o nosso público, mas a norma BNT ela é adaptada e ela é condizente com outras normas internacionais, então para atores estrangeiros eles podem também seguir outras normas, e as referências elas seguem tradicionalmente a norma APA. Se vocês utilizarem chats de inteligência artificial, também elas conseguem padronizar atualmente, facilitar muito o processo de vocês. Tá? A gente recomenda que vocês utilizem, lembrando que assim, estou falando de inteligência artificial, a gente não tem nenhuma imposição de uso de inteligência artificial. Isso foi uma pergunta que foi recorrente aqui para a gente, no auxílio à construção do artigo. Acho que o conceito, a ideia que é passada, que é o importante. Obviamente, o artigo ele segue diversas normas acadêmicas, como citações, referências, que devem constar no trabalho, tá bom, gente? Porque a gente não quer publicar trabalhos que estejam publicando informações sem dar o devido crédito a autores originais, em caso de citação a outros trabalhos, uso de ideias de terceiros. Então, todas essas regras elas devem ser aplicadas. E a gente acredita também que nenhum autor vai inventar nenhuma modalidade.
e o comitê técnico, ou melhor, nenhuma solução, porque o comitê técnico é super experiente nisso, está de olho em todos os projetos que acontecem, então a gente está bem atento e a gente sabe que o uso de inteligência artificial ele vai acabar acontecendo, mas, obviamente, seguindo todas as regras necessárias de publicação acadêmica. A última pergunta aqui do Rodrigo ele pergunta se todos os trabalhos aprovados na primeira fase terão direito à revisão na segunda fase ou poderão ser eliminados sem feedback. Não, o feedback ele é completo nas duas fases, né? Para explicar um pouco, a gente tem duas avaliações por paper, para ser justo. Se os os avaliadores divergirem entre si, a gente tem uma terceira avaliação, que pode ser inclusive dos membros do comitê técnico. Então, isso é uma boa prática de avaliação em todo mundo, né? A chamada revisão por pares. E sempre ela é acompanhada de um feedback, seja positivo ou negativo. Pode ser uma recomendação de aprimorar o seu trabalho, ou então uma justificativa porque o seu trabalho não foi aceito naquele momento. Então, em todas as fases, a gente tem feedback e essa avaliação rigorosa, seguindo parâmetros aí internacionais. Bom, foram todas as perguntas já. Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu queria novamente agradecer aí a participação de todos. Esse conteúdo ele vai ser divulgado nas redes sociais para que todos consigam aí divulgar para interessados em participar no evento. Acho que a gente conseguiu produzir um conteúdo bem rico aqui. E passo aí, se alguém quiser fazer alguma consideração final, mas desde já agradeço ao Nelson Narciso pela participação, brilhantando novamente os nossos eventos, assim como o Rafael Nascimento também, que teve uma contribuição excelente aqui, eu vindo de surpresa no Eixo Upstream para colaborar conosco, muito importante. O Carlos Victor também pela sua participação, e o Serguei e a Mariana Kobayashi, que também estiveram aqui conosco para contribuir. Obrigado a todos. Se alguém tiver alguma consideração, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. Tchau, noite. pessoal. Oi, Ciro, tudo bom? Eu deixei um recado aí no chat. A gente tem uma biblioteca muito completa no IBP, com trabalhos da ROG, com trabalhos da Rio Pipeline, com muitas coisas que podem servir como referência bibliográfica para os trabalhos agora dessa versão 2026. Eu acho importante que muitos trabalhos apontam gaps ou possibilidades de pesquisas futuras que podem tornar a discussão mais interessante. Sim. Então, eu acho que é muito interessante a gente estimular o grupo a buscar essas referências. Elas são fáceis de ser encontradas, estão bem catalogadas aí na biblioteca do IBP. Então, acho que vale muito a pena a gente fazer esse estímulo em qualquer uma das webinárias e nós também, conversando com o grupo, mostrar esse caminho. Porque aí a gente tem consistência nas referências bibliográficas. Muita gente reclama que não encontra, que está com dificuldade, mas Verdade. existe um manancial de assuntos que podem suprir uma parte da taxonomia que a gente está utilizando agora. Então, queria trazer essa sugestão aí, ok? Eu sempre faço isso nos meus trabalhos. Muito boa sugestão, Ciro. A gente sabe que é um problema, né, a questão das referências, né, dos autores, sobretudo, indicando que não conseguiram ter referências para os seus trabalhos. De fato, acho que é uma recomendação boa que eu poderia ter citado aqui. Nas próximas oportunidades eu vou, com certeza, divulgar, até porque envolve a área que eu trabalho, né? Essa biblioteca foi fundada aqui pela gente, então acho que é uma recomendação excelente aí para a gente ter essa referência aí para eles disponível. Eu vou tentar organizar aqui uma comunicação, pela nossa comunicação externa, né? Para que a gente consiga fazer essa pontuação aí desse repositório disponível. Ótimo.
Te agradeço novamente, Ciro, pela parceria e a pergunta sobre os avaliadores foi bem positiva. E acho que a gente vai precisar muito desse apoio aí para conquistar um número bom de voluntários. Conto com a sua ajuda aí, como sempre. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço então, hein? Boa noite para todos aí. Valeu, Ciro. Serguei. Obrigado, hein? Boa noite, obrigado pela oportunidade aí, parabéns ao grupo. Estamos cheios de expectativas. Também. Os números estão subindo, acho que vai ser um bom evento novamente. Vai ser bem legal. Sim, sempre. E no Rio Centro ainda, e com esse time aí de coordenadores, esse comitê, o Nelson, estamos felizes. Ficou bem legal mesmo. Obrigado, hein, Ciro. Valeu, um abraço, amigo. Um abraço.